Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Vou fazer uma série de 3 vídeos para os meus alunos. Esses vídeos têm a intenção de explicar, de auxiliar muitos que estão com dificuldades. Sejam os próprios alunos ou os pais desses alunos que acompanham e auxiliam os seus filhos. Então, se você é seguidor do canal, já nos acompanha aí com os assuntos relacionados às finanças corporativas, aos ativos digitais, de uma forma geral, sinta-se à vontade para não continuar assistindo, tá bom? E eu vou falar de 3 programas que são os mais utilizados nas minhas aulas. Programas utilizados para as crianças e para os adolescentes. Tinkercad, App Inventor e Scratch. São programas bem lúdicos, alguns mais avançados, mas com a intenção de ensinar de maneira bem tranquila a ideia de lógica, a ideia de programação. Então vamos lá? Vamos começar pelo Scratch. É um programa bem simples, a gente usa aí com crianças na mais tenra idade, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos os links para que você possa entrar nesses programas, tá bom? Todos os alunos, de uma forma geral, já sabem entrar, mas se tiverem alguma dificuldade, acessem aí a descrição do vídeo, lá eu vou deixar bem claro na descrição quais são os links para entrar nesses programas, seja o Scratch, ou o Tinkercad, ou o App Inventor, tá bom? Vamos abrir aqui então o Scratch, vou mostrar as principais ferramentas. Óbvio que num vídeo só a gente não vai conseguir explicar todo o programa, mas eu quero explicar basicamente como ele funciona, como a gente pode salvar os arquivos dele, como a gente pode acessar os arquivos desse programa e como a gente pode enviar isso para o professor como uma lição de casa, né? Como você vai executar a tarefa que a gente vai pedir semanalmente, tá bom? Então aqui a gente tem a plataforma inicial. Esta parte aqui do lado direito é a tela onde você consegue enxergar o que está acontecendo, ou toda a programação que você já executou, né? É assim que as pessoas vão ver quando você terminar ou quando você entregar. Então é com essa tela aqui que você faz essa visualização. Você pode visualizar em tela mais cheia, né? Clicando nesse botão aqui, a tela fica completa, né? Só com a parte de visualização. Mas, enquanto você estiver programando, o ideal, o recomendável é ficar nessa tela menor mesmo, para que você tenha acesso tanto à programação, os comandos, quanto à tela, como as coisas vão acontecer, tá bom? Tem uma outra forma também que é essa, que você ainda tem um espaço maior para programação e um espaço menor para visualização, tá bom? Eu gosto de deixar nessa aqui. Bandeira verde é normalmente a Start. Normalmente é o pontapé inicial para toda a programação. Posso programar para que uma animação comece fora da bandeira verde ou que ela seja executada de uma outra forma? Sim, mas como padrão a gente usa a bandeira verde aí para que a moçada possa ter como referência o início aí para qualquer tipo de programação, animação, tá bom? Aqui embaixo, logo abaixo da tela, onde você visualiza como as coisas estão acontecendo, como elas estão sendo programadas, você tem as principais informações dos personagens ou dos objetos que você está personalizando, configurando ou programando. Aqui, por exemplo, tem o nome, você pode mudar o nome deste personagem. Aqui tem a posição geográfica que ele está no gráfico. Vejam que ele está na posição 0, 0. 0 para x e 0 para y. Todo objeto, em qualquer plano cartesiano, em qualquer plano no espaço, ele tem no mínimo 2 localizações. Uma localização no sentido horizontal e outra no sentido vertical. Isso é para qualquer objeto, inclusive para localizações geoespaciais. Claro que existe a possibilidade de nós nos localizarmos por mais de 2 pontos, mas o mínimo são 2. Beleza? E a gente trabalha aqui com 2, que é a posição x e y. Toda vez que você quiser colocar um objeto em qualquer parte da tela, veja que aqui embaixo muda, porque mudou a posição dele, para x e para y, tá vendo? Grave esse número e use esse número quando você quiser. Exemplo, toda vez que eu quiser que esse objeto comece aqui, nessa posição, é só eu anotar esse número aqui, ó, menos 175, menos e 118. Para as posições x e y, e toda vez que eu pedir para esse objeto vir para cá, ele vai vir. Como é que eu faço isso? Com o comando simples de bandeira verde. Por que bandeira verde? Lembra que eu falei que a gente usa a bandeira verde como start inicial padronizado?
Eu poderia começar de uma outra forma, mas eu quero começar com a bandeira verde, porque essa é a forma mais padronizada desta programação. Tá bom? Quando eu clicar na bandeira verde, veja que está escrito isso aqui, olha, quando bandeira verde for clicado, o que eu quero fazer? Eu quero que esse objeto venha para cá. Veja que eu já sei o número que representa essa posição, menos 175, 118. Vamos procurar essa posição aqui em movimento? Olha aqui, ó, vá para essa posição. Inclusive, já está até com esse número gravado, tá vendo? Então, eu já coloquei na programação que eu quero, sempre que clicar na bandeira verde, que esse objeto venha para cá. Vamos tirar o gatinho daqui, vamos colocar ele em outro lugar? Olha aqui, ó, se eu clicar na bandeira verde, o que acontece? Ele vai para aquela posição, porque ele está obedecendo o primeiro comando que eu coloquei aqui para ele. Então, mesmo que ele esteja aqui, em outra posição, se eu clicar na bandeira verde, ele vai para lá, tá vendo? Existem outras funções aqui dentro de cada grupo de funções. Ó, esse grupo é de movimento, esse é de aparência, esse é de som, esse é de eventos, esse é de controle, esse é de sensores, esse é de operadores, tem a ver com matemática, tem a ver com uma lógica mais ligada à matemática. Esse é de variáveis, é uma lógica que a gente usa também, já logo no início, mostrando para os meninos o que seria uma variável. Muito legal aprender um pouquinho sobre isso aqui, porque dentro da programação, a utilização das variáveis é algo muito comum. E aqui são os meus blocos, que é uma outra opção interessante dessa programação, que é a possibilidade de você criar blocos personalizados. Criar uma lista de comandos que você personalizou, né, ou desenvolveu para uma necessidade específica sua. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui, só para que você tenha uma ideia. Então, dentro do movimento, o que eu tenho? Eu tenho um comando para mover mesmo, né? Literalmente mover. Eu tenho um comando para girar. Eu tenho um comando para ir para algum lugar, para deslizar para algum lugar. Eu tenho um comando para apontar para alguma direção. Eu tenho um comando para adicionar valores dentro do movimento. Por exemplo, digamos que eu queira adicionar 10 a x. Eu estou adicionando o número 10 para essa variável x aqui. Se eu colocar um sempre aqui, por exemplo, ele vai adicionar aqui 10, valor 10, para o valor de x o tempo todo. Dentro do movimento ainda, eu posso apontar para uma determinada direção. Pedir para um objeto apontar para uma direção é algo interessante também. Por exemplo, aponte para essa direção e mova. Qual a direção que eu apontei aqui? Ó? Eu apontei para essa direção, mas eu posso apontar para essa também. Olha o que vai acontecer. Cliquei na bandeira verde e ele já apontou e já moveu 10 passos. Vejam que eu mudei a direção do objeto. Se eu peço para ele apontar de novo para lá, agora ele já muda novamente a direção. Então, todos os comandos relacionados a movimento estão aqui. Aqui a gente já tem outro bloco de comandos que é de aparência. Então, eu posso, por exemplo, escrever alguma coisa relacionada a diálogo. Eu posso mudar a fantasia do objeto, por exemplo. Aqui, vou pedir para ele dizer olá e depois mudar para fantasia 2. Ó, disse olá e mudou para fantasia 2. Vejam que ele tem duas fantasias, 1 e 2. É um pouco difícil você diferenciar 1 e 2, mas aqui você consegue enxergar lá. A fantasia 1 ele está com a perna para frente esticada, a fantasia 2 com a perna retraída, só para vocês saberem que existem duas posições aqui para ele. Então, todo comando que você quiser trabalhar dentro do que nós chamamos de aparência, é só clicar aqui. Mostre, esconda. Então, eu posso mostrar o objeto, esconder o objeto a qualquer momento da minha animação. Posso pedir para esse objeto ficar num plano de fundo, né, num plano recuado, mas posso também deixá-lo à frente, né? Então, todos os comandos relacionados à aparência estão aqui. Som, quero trabalhar com som. Então, todos os comandos estão aqui. Quando é que eu mudo um som? Ou de onde vem esse som? Eu posso colocar um som que eu mesmo criei? Posso. Então, você vem aqui na aba som, e a primeira coisa é trazer o som para cá. É incluir o som, ó, copiar como novo som, por exemplo. Mas eu tenho que trazer esse som para cá. Por exemplo, só tem um som miau aqui. Se eu quiser trabalhar com o som aqui, ó, vamos ver aqui. Ó, vamos tocar um som, só para vocês verem o que é tocar um som. Né? Ele executou essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa, e depois tocou um som chamado miau. Ele só tocou esse som porque esse som está aqui. Ele foi trazido de alguma biblioteca e colocado aqui. Professor, não quero esse som, quero outro. Aí você tem que trazer o som para cá, tá vendo? Seleciona um som. Você pode pegar um som que está aqui na biblioteca, você pode pegar um som também do seu computador e trazer para cá. Lembrando que os sons, eles têm limite. Sons não, qualquer arquivo
possui suas especificidades, suas características. Então é qualquer som que eu consigo trazer para cá? Não. Provavelmente só MP3, se não me engano. Tá? Qualquer vídeo que eu consigo fazer para cá? Não. Tem as especificações para cada tipo de arquivo. Imagem, qualquer tipo de imagem? Também não. Quero trazer uma imagem para cá, tenho que pegar aquela que realmente suporta, que o programa suporta, beleza? Então trouxe para cá um som, aí sim, se o som já está aqui, eu posso selecioná-lo aqui, ó, para ser executado no momento em que eu quiser, beleza? Veja que temos alguns efeitos aqui, alguns programas que trazem efeitos interessantes para o som. Então eu posso, por exemplo, mudar o próprio efeito do som, posso mandar parar o som, posso remover o som, posso mudar o volume do som, por exemplo, deixar um som que comece bem forte e vai diminuindo aos poucos, ou o contrário, né? Um som bem baixinho que de repente aumenta, aí a depender da minha animação, daquilo que realmente eu tenho interesse em executar. Tá bom? Eventos. Eventos têm a ver com aquilo que vai coordenar uma determinada ação. Então, um tipo de evento é a bandeira verde. Um outro tipo de evento é pedir para que alguma coisa aconteça a partir da tecla espaço ou de qualquer outra tecla, por exemplo. Então, quero, por exemplo, que assim que alguém apertar a tecla A, aconteça alguma coisa. Isso é muito comum em animação, por exemplo, onde eu quero coordenar, eu quero controlar o objeto aqui com o teclado. Então, se eu apertar a setinha para a direita, eu quero que o objeto vá para a direita. Se eu apertar a setinha para cima, eu quero que o objeto vá para cima. E assim por diante. Então, dentro do evento, você tem essas opções. Tem a opção, por exemplo, também de enviar uma mensagem. É um tipo de evento muito utilizado, que transmita uma mensagem, muito utilizado para animações mais complexas, muito legal. Então, eu quero que a minha animação tenha duas fases. Assim que termina uma fase, eu mando uma mensagem. Então, eu uso esse comando aqui, ó, transmitir mensagem. E aí, quando a segunda fase daquela animação receber essa mensagem, ela começa a executar. Então, eu evito, por exemplo, a fadiga de ficar contando o tempo, observando quanto tempo vai gastar determinada ação para que eu possa pedir para a segunda ou terceira ação, ou terceira fase de uma animação, de um jogo, comece a ser executado. Além do evento, eu tenho o controle. Controles são todos os quaisquer comandos que controlem alguma coisa. Por exemplo, espere um pouco, esperar um segundo, é uma forma de controlar. Dizer que alguma coisa deve repetir sempre é uma forma de controlar. Dizer que uma coisa só pode acontecer se algo acontecer é uma forma de controlar. Repetir alguma coisa até que outra coisa aconteça também é uma forma de controlar. Pedir que alguma coisa pare é uma forma de controle. Então, tudo que for controle está dentro da aba controle. Sensor. Sensor é tudo aquilo que transmita alguma coisa que esteja acontecendo na natureza. Então, eu quero, por exemplo, que alguma coisa seja executada se um objeto tocar no outro. Tocar é uma forma sensorial, né? Escutar é uma forma sensorial. Tocar, perceber a presença é uma forma sensorial. Então, todos esses comandos em relação a sensor estão aqui dentro. O operador tem a ver mais com relação à matemática das coisas, se uma coisa está entre uma coisa e outra, se uma coisa é maior que a outra, se uma coisa é menor, se uma coisa está contida em outra, e assim por diante. Tá? Dentro das operações matemáticas, tudo que você precisar vai estar aqui. Variáveis, eu comecei a falar de variáveis, é um outro comando interessante, um outro bloco de comandos interessante, muito utilizado aí para a gente entender a melhor forma de controlar uma ação programada, né? Ou programar uma ação de forma lógica. Criar uma variável ensina muita coisa legal para as crianças, muita coisa legal para quem está aprendendo a programar. Tá bom? As variáveis elas servem para encaixar em qualquer coisa, em qualquer circunstância ou em qualquer avaliação que eu estiver fazendo dentro de uma sequência lógica. Então, dentro daquilo que a gente chama de variáveis, então aprender a criar uma variável e utilizar essa variável para que ela possa executar tarefas dentro da programação é algo também fascinante, algo muito interessante, que envolve, inclusive, muita matemática. Tá bom? E aqui são meus blocos. Meus blocos a gente não vai aprender por enquanto. É um bloco de comandos onde você cria seus próprios blocos. Isso vai realmente levar um tempo para a gente poder aprender a executar. Beleza? Então, basicamente, são essas as abas mais utilizadas. Lembrando que aqui temos as fantasias de cada personagem ou do palco.
Tá? O palco também tem, a gente chama não de fantasias, a gente chama de cenário, mas é a mesma coisa. E aqui a aba de sons. Tá? Quero incluir um personagem aqui. Quero incluir um palco aqui. Cada vez que eu clico no personagem ou no palco, é ele que eu estou configurando. É ele que eu estou criando comandos, criando uma sequência lógica. Então, se eu estou clicado no palco, quero que o gatinho faça alguma coisa, está irracional essa forma de imaginar as coisas, né? Então, se eu estou clicando no gato e quero configurar o cenário, tem alguma coisa errada. Né? Se eu quero configurar o palco, eu clico no palco. Se eu quero configurar o gato, eu clico no gato. Como que eu salvo o que eu fiz e como que eu mando para o professor? Isso é muito importante. Eu acredito que finalizando dessa forma a gente vai conseguir já executar as primeiras tarefas. Eu venho aqui em arquivo. Baixar para o seu computador é pegar o que você acabou de criar e colocar no seu computador. Salvar lá. Clica aqui. Ele já salvou automaticamente. Colocou esse nome aqui. Clica nessa setinha para ver onde ele salvou. Mostra na pasta, ele vai mostrar que ele salvou aqui numa pasta chamada Downloads. Quero levar esse arquivo para outra pasta. Basta copiar ou recortar daqui, né? Ó, recortar ou copiar e levar para onde você quiser. Gosto de organizar as coisas na área de trabalho. Coloca aqui. Gosto de organizar numa pasta que eu chamo de meus documentos. Salva lá. Você salva onde você quiser. Mas é importante você saber que ela vai ser salva inicialmente aqui. Tá, o nome está aqui. Como que eu mudo esse nome? Botão direito, lá embaixo, renomear. Digamos que seja atividade 1, você já pode colocar aqui, ó, atividade 1. Essa extensão, depois do ponto, a gente chama de extensão. Depois do ponto de todo nome de arquivo, tem uma extensão. O que é uma extensão de um arquivo? São aquelas letras ou aqueles números que mostram de onde vem aquele arquivo, qual foi o programa que construiu, que criou, que elaborou aquele arquivo. Então, todo lugar que você for, que você vir um arquivo com o nome .sb3, significa que ele foi criado lá no Scratch, tá bom? SB3 é uma extensão do Scratch, é uma extensão desta plataforma chamada Scratch. Então, você não pode mudar, você pode mudar só o nome, não a extensão. Combinado? Uma vez que você já está com o arquivo salvo, você vai entrar lá no seu Google Sala de Aula. Vou entrar aqui no Google Sala de Aula. O meu não é de aluno, o meu é de professor, um pouco diferente, mas você vai conseguir compreender também. Assim que você entrar na minha matéria, você vai entrar na atividade e enviar esse arquivo que você acabou de salvar. Não tem segredo, não tem erro, tá bom? Tem que mandar lá na atividade correta esse arquivo. Vamos ver se vai abrir aqui. Assim que abrir, a gente vai mostrar. Já abriu. Eu vou entrar agora no Google Sala de Aula e vou mostrar para você como é que você salva. Entra na minha matéria, né? Clicou na matéria, eu vou clicar em qualquer sala de aula aqui, mas se você entrando na minha matéria, você vai ter essa opção aqui de atividades. Digamos que você queira entregar a atividade 1, clica na atividade 1, clica em ver atividade, e aqui não tem mais, agora já é diferente. O meu é diferente do de vocês. Aqui vai ter uma opção escrita assim, olha, mais enviar ou mais entregar, uma coisa assim. Quando você clicar nesse botão, você vai ter algumas opções para enviar. Arquivo, link. Nesse caso, no caso do Scratch, você vai enviar um arquivo. Então, você vai clicar no botão arquivo, ele vai perguntar onde está esse arquivo. Você vai selecionar o arquivo e vai clicar no botão entregar, que é um botão azul. Entregou, está entregue. Beleza? Clicou no botão entregar, está entregue. Não tem erro. Combinado? Essa, então, é a parte onde nós conseguimos construir, elaborar um arquivo aqui no Scratch e enviar para o professor. Tranquilo? Qualquer dúvida, é só chamar lá na sala de aula que a gente pode melhorar ainda mais essa explicação. Espero que tenha sido claro, espero que você tenha compreendido. É óbvio que um programa como esse, por mais simples, por mais infantil que ele também seja, ele tem muitos recursos. E ele pode também instigar você a trabalhar outras questões dentro dele. Não se limite, não seja limitado nesse sentido, pode avançar, pode criar, pode pensar em coisas mais elaboradas e eu estarei lá para te ajudar, tá bom? Esse vídeo é realmente só para poder te explicar o básico, aquilo que é mais simples, para que você não fique de de braços cruzados, de mãos atadas aí e não consiga fazer as nossas atividades, tá bom? Eu vou ficando por aqui e agora eu vou começar a explicação. No próximo vídeo
sobre aí o Tinkercad, uma outra plataforma de programação que eu acho muito legal, que envolve conceitos muito parecidos com esse do Scratch. Se você é do quarto, do quinto, do sexto ano, vale a pena ver o próximo vídeo para que você também aprenda a trabalhar com o Tinkercad. Combinado? Então até lá!